Muito bem, o presidente Jair Bolsonaro mal voltou de viagem e já tem mais turbulência para enfrentar. Durante a entrevista à nossa querida jornalista Leda Nagli, o deputado Eduardo Bolsonaro defendeu medidas drásticas para conter possíveis manifestações de rua no Brasil, como as que ocorrem no Chile atualmente, se houver uma radicalização. Na última terça-feira, dia 29 de outubro, o filho do presidente já tinha afirmado em discurso no plenário da Câmara que a polícia deveria ser acionada em caso de protestos semelhantes. A entrevista foi gravada no dia 28, um dia antes da declaração no Congresso. A declaração ocorreu quando Eduardo foi questionado sobre os atos lá no Chile. Robson, pode soltar o vídeo gentilmente liberado pela família Nagli. Seria muita ingenuidade, Leda, a gente achar que isso daí não é arquitetado e tudo surgisse ao mesmo tempo, né? Eu tenho contato com o Antônio Kest, foi senador lá no Chile e quarto colocado na última eleição presidencial, tem alguns outros amigos lá dentro do Chile, e o feedback que eles me dão é o mesmo modus operandi dos black blocs. A pessoa organiza ditos protestos, chega na hora, vandaliza tudo, queimaram estações de metrô, destruíram dezenas de estações de metrô, e quando você vai ver, o grupo que fez isso não é um grupo grande não, é um grupo pequeno, mas bem organizado. Só que para você fazer isso tudo, Leda, você precisa de dinheiro para comprar material, para organizar o pessoal, para ter o mínimo de comunicação. E de onde é que vem esse dinheiro? Nós desconfiamos que esse dinheiro vem muito por conta do BNDES, que no tempo de Dilma e Lula fazia essas obras superfaturadas em Porto de Mariel, em Cuba, ou o contrato de mais médicos, que rendia mais de R$1 bilhão para a ditadura cubana. Por que não a gente achar que esse dinheiro vai se voltar para cá para fazer essas revoluções? E Cuba, que sempre foi um câncer aqui na região, exportadora desse sistema socialista, que tenta tomar o poder pela força e pela instabilidade, agora tem associada a si a Venezuela, que é uma população muito maior do que a de Cuba e o país maior produtor de petróleo do mundo. Então agora eles têm condições de financiar, de bancar isso num nível muito maior aqui na América Latina. A gente em algum momento tem que encarar de frente isso daí. Vai chegar um momento em que a situação vai ser igual ao final dos anos 60 no Brasil, quando sequestravam aeronaves, quando sequestravam-se grandes autoridades, cônsules, embaixadores, execução de policiais, de militares. Se a esquerda radicalizar esse ponto, a gente vai precisar ter uma resposta. E uma resposta, ela pode ser via um novo AI-5, pode ser via uma legislação aprovada através de um plebiscito, como ocorreu na Itália. Alguma resposta vai ter que ser dada, porque é uma guerra assimétrica. Não é uma guerra onde você está vendo o seu oponente do outro lado e você tem que aniquilá-lo, como acontece nas guerras militares. É um inimigo interno de difícil identificação aqui dentro do país. Espero que não chegue a esse ponto, né? Mas a gente tem que estar atento. E horas depois da divulgação, Eduardo Bolsonaro ainda postou em rede social o voto do pai, então deputado Jair Bolsonaro, pelo impeachment de Dilma Rousseff. Na legenda, o deputado escreveu, aspas, se você está do lado da verdade, não tenhais medo, fecho aspas. Depois, Eduardo Bolsonaro ainda publicou um vídeo explicando o que é o AI-5. Solta aí, Robson. A TV Globo tentou construir uma narrativa ligando o assassinato da vereadora Marielle Franco ao Jair Bolsonaro. Mas agora eles tentam emplacar, então, uma nova narrativa para sempre nos deixar na defensiva. Está tendo uma polêmica aí com relação ao AI-5. Vocês estão vendo aí tudo o que está acontecendo com o Chile, o que a esquerda está chamando de protestos e querendo trazer para o Brasil. E, na verdade, a gente sabe que são vandalismos, depredações e chega, sim, a ser terrorismo, porque eles querem fazer uma instabilidade política para tirar do poder um presidente que não é de esquerda. Isso tudo está perigando vir para o Brasil. Então, vale lembrar o que ocorreu no Brasil no final dos anos 60, início dos anos 70. A esquerda que começou com a luta armada com uma bomba no aeroporto de Guararapes em 1966, feito pelo grupo chamado Ação Popular, que mais tarde teria como membro o senhor José Serra. Além disso, o sequestro do embaixador americano, o sequestro de outros cônsules, sequestros de aeronave, execuções como a do major alemão que estava no Rio de Janeiro, execuções de policiais. Quem lê o livro Verdade Sufocada, do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra,
vai ver nome, sobrenome e datas de todos esses atentados terroristas. Porque ali tem Lula, tem Dilma, tem Gushiken, tem Franklin Martins, tem um monte de gente que estava até ontem no governo petista. Isso tudo, né, não mostram para você porque não convém pintar a esquerda como sendo agressiva. Então a gente não quer isso. Só que eles, como não aceitam o resultado democrático da eleição, sempre estão buscando a retomada do poder. Augusto Nunes, o que você achou dessas declarações do Eduardo Bolsonaro? Eu acho que o Eduardo Bolsonaro, como não havia nem nascido quando o AI-5 acabou, o AI-5 foi decretado em 13 de dezembro de 68 e foi extinto em dezembro de 78, durou pouco mais de 10 anos. As declarações que ele fez mostram que ele não sabe o que foi o AI-5, não entende nada de AI-5 e leu a história pulando páginas ou nos livros errados. Eu recomendo ele, é muito fácil, recomendo ele a leitura dos livros do Hélio Gaspari sobre o período, que são muito pedagógicos e ensinam e mostram exatamente o que aconteceu. O AI-5 foi a decretação da ditadura. Ele precisa ler o texto do AI-5. Até 68, você tinha o Congresso funcionando, você tinha ainda que um arremedo de corte, de Supremo Tribunal Federal independente, você tinha ali existindo, você tinha oposição, tal. Com o AI-5 acabou a brincadeira. A história das organizações que apoiaram a luta armada e que foram equivocadas, nunca representaram o povo nem nada, uma minoria contada em poucas mãos, ele também leu tudo pelo avesso. O Zé Serra já estava na Ação Popular, por exemplo, quando ele foi presidente da UNE em 64. A AP, disse, aderiu depois à luta armada, não foi quem começou a luta armada, porque já existia, isso é, já tinha os primeiros focos. Outra coisa, o sequestro do embaixador Charles Burke Elbrick não foi praticado pela AP, foi por outras organizações, é uma salada mental. Agora é o seguinte, vou dizer com a mesma ênfase com que ontem disse que o presidente Bolsonaro havia sido vítima aí de uma mentira. A condição de caçula não dá a ninguém o direito de permanecer a vida bancando o moleque. Ele já disse que queria, que bastava para fechar o Supremo Tribunal Federal um cabo e 2 soldados, se não me engano. Agora ele está falando assim, não, aí a gente reage com o AI-5 sem saber que só foi possível o AI-5 porque a linha dura do regime militar inaugurado em 64 prevaleceu sobre a corrente liderada pelo Marechal Castelo Branco, já no governo do general Costa e Silva, e foi apoiado pela imensa maioria do Exército. Precisa primeiro combinar com o Exército. E depois, como é que é? Nós elegemos um presidente constitucional e agora vamos herdar um ditador em nome do quê? Do que acontece no Chile? Neste momento, o que está acontecendo no Chile? Quer dizer, daí a pouco ele vai invocar, há poucos anos ele teria invocado então a Primavera Árabe, que deu no que deu, praticamente nada, tiraram um ditador, botaram outro e tal. Há uma erupção social e política no Chile, aí a gente vem aqui e decreta o AI-5, que o dinheiro do BNDES foi lá. Esse tipo de pronunciamento isso ajuda a entender porque ele deixou de ser candidato a senador, a embaixador, o Eduardo Bolsonaro, e porque ele não consegue controlar sequer o seu partido. Agora, quem não controla o próprio partido vai controlar o Brasil, que gosta da democracia. Quem não gosta da democracia, quem sonha com um AI-5 pela contramão é o PT. E foi por isso também que ele foi apeado do poder. Como é que ele pode falar uma coisa dessa sendo filho do presidente da República eleito democraticamente há um ano? Você, para decretar um AI-5, você precisa ter uma situação de convulsão social. E em vez de elogiar o que está acontecendo de bom na economia, me vem com essa conversa de que vão exportar a revolução para cá, como se a revolução
cubana não fosse uma velhota, hoje e sim a garota que era naquele tempo, que exportava revolucionários, e hoje não tem dinheiro nem para que a população coma. E a Venezuela quebrada vai exportar o quê? Então esse negócio de invocar perigos imaginários para falar em ditadura definitivamente não me agrada, e isso é sonho, melhor, pesadelo, que não vai se consumar. Pois é, os petistas, quando estavam incomodados com o papel da imprensa de exercer um jornalismo vigilante, eles falavam em regulamentação da imprensa, que era o eufemismo para censura. Agora que se vê uma manifestação no país vizinho, é claro que com atos de vandalismo, etc., já se fala em AI-5 no nosso país. Aliás, quem estudou muito esse período do regime militar brasileiro é o nosso convidado de hoje, que substitui excepcionalmente o nosso José Maria Trindade, o Lucas Berlanza, que fala com a gente diretamente lá do meu Rio de Janeiro, ele que é meu conterrâneo e autor de um livro sobre Carlos Lacerda, A Virtude da Polêmica. Boa noite, muito obrigado pela sua participação aqui, Lucas. Salve, Lucas, bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto. É uma honra inenarrável estar na companhia de vocês. Infelizmente, a provocação é muito triste, né? Porque o nosso deputado federal, Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, faz mais uma declaração desastrada e inoportuna. Ressaltar a inoportunidade da declaração seria chover no molhado, né? Evidentemente, nós temos um trabalho sendo desenvolvido pelos ministérios, pelo governo Bolsonaro, trabalho que mostra índices, mostra resultados de qualidade. É totalmente desnecessário trazer à tona esse mal feito do passado como uma alternativa possível ao contexto contemporâneo. Fato é que o ato institucional número 5, que foi perpetrado 4 anos depois do chamado golpe de 64, e muita gente mistura as coisas. Não, porque o AI-5 combateu a subversão, combateu a penetração comunista no governo João Goulart. Não foi o AI-5. O AI-5 veio em 68, o que aconteceu em 64, o que aconteceu em 68 tem uma distância abissal, que o Augusto já apontou muito bem, né? Quer dizer, o AI-5 vem no bojo da ascensão e da prevalência da chamada linha dura, e não foi por causa das manifestações como a Marcha dos 100 mil, não foi, que não justificariam de modo algum a implantação de uma ditadura, não foi por causa da luta armada. Essas coisas, evidentemente, alimentam um clima de radicalização e de polarização no país, mas o verdadeiro estopim para a decretação do ato institucional número 5, em 13 de dezembro de 68, foram as declarações, as provocações de um deputado da oposição, o Márcio Moreira Alves, do MDB, que resolveu falar que as mulheres não deveriam se encontrar, não deveriam dar trela para os militares, as pessoas não deveriam ir às marchas de 7 de setembro, porque os militares estavam endurecendo o regime, estavam intensificando o autoritarismo. Isto é que levou o governo Costa e Silva, que já era, como disse o Augusto, um governo da linha dura, a pedir ao Congresso que cassasse o mandato do Márcio Moreira Alves. Na véspera da decretação do ato institucional número 5, o Congresso, numa declaração fugaz de autonomia, resolveu se recusar a cassar o mandato do deputado apenas por conta das declarações que ele havia feito. A consequência foi que a sessão do AI-5 foi convocada e o AI-5 foi decretado pelo governo. Então, o que há ali, quando o governo Costa e Silva resolve dar ao Poder Executivo, dar ao Presidente da República a prerrogativa de suspender o poder legislativo ao seu bel prazer, de intervir nas assembleias legislativas, intervir nos estados, impedir reuniões políticas que não fossem previamente autorizadas, institucionalizar a censura prévia. O que há ali é uma demonstração da parte do senhor Costa e Silva do seu asco, da sua incompatibilidade com a dinâmica do regime democrático. O que há ali é uma demonstração de que ele não suportava ouvir uma contestação infantiloide. E o que há ali é a consagração do descaminho da situação dos anos 60 para um regime oligárquico, militarista, tecnocrático, que assume a partir daí todas as características necessárias para ser considerado, para ser catalogado como uma ditadura. Não há como tergiversar a esse respeito, a palavra é essa. As pessoas podem tentar fugir do termo, mas este é o termo
que se materializa, sobretudo, a partir daí, a partir da decretação desse ato institucional número 5, que assassina, extermina o que havia no Brasil de uma direita civil, de um pensamento, para usar as palavras aqui do professor Antônio Paim, historiador do liberalismo no Brasil, de um pensamento, de uma dinâmica política liberal conservadora no Brasil que existia dentro da UDN, e o nosso Carlos Lacerda, que é o tema do meu livro, foi uma das grandes vítimas disso. Com a decretação do AI-5, ele, que ninguém pode acusar absolutamente de cumplicidade com os comunistas, a não ser na sua juventude, ele se tornou o maior líder anticomunista do país, ele foi, em decorrência do AI-5, caçado, preso e eliminado da vida pública. Então, o AI-5 foi um desastre, foi uma tragédia, sobretudo para os liberais conservadores, para a direita brasileira. Então, alguém que hoje se impõe, se apresenta como porta-voz de um ressurgimento de um pensamento ou de uma vida política de direita no Brasil, nesse período da Nova República, em que houve um consenso, uma hegemonia notórios da esquerda, não pode vir ressuscitar o AI-5 como uma hipótese ou uma alternativa aceitável.